Olá, tudo bem com vocês? Bom, essa é a segunda parte do nosso vídeo reflexão baseado no filme A Loja Mágica de Brinquedos. Então vamos lá? Para quem está assistindo esse vídeo e não está entendendo nada, vou deixar aqui na descrição do vídeo a primeira parte dessa nossa jornada. Sendo que hoje a gente vai ver os capítulos 4, 5 e 6 e finalizar essa nossa aventura. Esse quarto capítulo, ele marca os últimos momentos e a despedida, do Sr. Magório, da loja, das pessoas e tudo mais. E em se tratando de vida, o quanto de mudanças que teremos, que já tivemos, o que futuramente vivenciaremos, na nossa jornada, que muitas vezes são inevitáveis. O quanto às vezes é difícil, largar algo que já foi muito bom, ou até mesmo, que já entrou num certo automatismo e que a gente não percebe que é um outro momento, ou que a própria vida quer trazer novas coisas, novos lances na nossa vida. E às vezes a gente acaba se apegando, demasiadamente a esse passado, deixando escapar de repente oportunidades importantes que chegam. E talvez se na nossa própria vida a gente conseguir cada vez mais encará-la como naquele dizer da porta do Eric, em construção, talvez esses processos de transformação, de transmutação naturais da vida fossem muito mais simples e calmos na vida da gente. O fato é que ainda nos apegamos ainda por demais para viver isso de uma forma mais realista nas nossas vidas, sem tantos tropeços e dores. Essa própria imaturidade no viver, onde muitas vezes carregamos remorsos, culpas do devia ter feito, devia ter agido assim, falado isso, ou até mesmo, ao contrário, quando as situações são muito boas, se lembrando com muita nostalgia, com muita saudade de passagens, de coisas que já foram e que não voltam mais, deixando dessa forma de estar no presente. E muitas vezes até mesmo de aceitá-lo, como ele é. Deixando assim de viver muito mais plenamente do que seria possível. Para escrever uma nova história, muitas vezes precisamos fechar portas dentro de nós mesmos. E assim seguir, em novos estágios. Eu não sei se vocês viram, quem assistiu esse filme, nos créditos finais do filme ali, quase mesmo no finalzinho, quando já passaram todos os nomes, a música, tem um pequeno corte, que nos explica mais ou menos o que aconteceu com o Sr. Magorium. E é bem interessante, de perceber que mesmo pessoas tão evoluídas, ou seres que a gente considera tão evoluídos, continuam o seu processo. Com cada vivência, com cada pessoa, lugar onde ele está, também os aprendizados e os desafios serão outros. Acaba sendo um ciclo infinito nesse sentido da evolução. Vamos então ao floral que trabalha todas essas questões nossas do apego, que é o floral Honeysuckle. Esse floral vai estar ajudando a cortar os laços com o passado, seja ele bom ou ruim, para que se consiga viver novas experiências. É bem normal a indicação dele para idosos, por conta da questão da nostalgia ser tão presente na vida deles. Mas crianças, adolescentes, adultos
Também podem usar esse floral dependendo da situação que esteja enfrentando na vida, né? Para toda e qualquer situação de perda, tanto por crianças, adolescentes, né? Que de repente tenham perdido um dos pais ou alguém muito querido, ao qual não consegue soltar, né? E viver uma vida normal. Quando vive uma dificuldade com relação a escolas, né? Mudanças de escolas, onde não consegue se desprender da antiga escola. Nesse caso, pode acrescentar um floral que eu trouxe aqui já em algum vídeo, que é o floral walnut. Ou em qualquer outra situação dessas, onde se veja essa questão do apego, né, do sofrimento, da nostalgia, da saudade, com relação ao objeto, né, de apego ou pessoa, às vezes, situação, época, vivente na vida deles. Não é esse o tema, né, mas serve também aos pais que têm saudades de quando a criança era mais novinha, a chamada síndrome do ninho vazio, ajudando a entender no nosso próprio coração, né, a questão da lei da impermanência, uma lei muito comentada no budismo, em diversas visões espiritualistas mesmo, que fala, né, que traz essa visão de que tudo está mudando o tempo todo e de que nada nunca vai ser igual. E dessa forma, mesmo coisas que repetimos, né, no automatismo no nosso dia a dia, podem ter esse olhar diferente com as responsabilidades, as situações diárias e tudo mais, o quanto que coisas importantes da nossa vida acabam ficando esquecidas. O que eu chamo dessa magia, né, de viver, para que não perca o brilho nos olhos das coisas que gosta, que quer fazer, dos sonhos que tem na vida. E a gente consegue perceber pelo próprio capítulo que, ao ver o mutante brincando com o menino, né, com o Eric, o quanto isso se perde ao longo do tempo, né, ao longo da nossa jornada, das coisas que vivemos, que passamos, das frustrações e tudo mais que ocorre na vida de qualquer pessoa. Não que o mutante tenha que ser alegre e brincalhão e brincar de faz de conta o tempo todo. Afinal, ele já é um adulto e trabalha com os números e trabalha muito bem com eles. Mas o quanto que uma pitadinha dessa magia, desse faz de conta, de questões que fazem brilhar o olhar de uma criança, fazem falta na vida adulta, muitas vezes. E talvez algo a se pensar nesse sentido, quais as iniciativas seriam necessárias se começar na família, nas escolas, nas artes, em todos os campos da sociedade, nos campos da sociedade que trabalha essa saúde mental, para que futuramente essa criança e esse adolescente não perca o verdadeiro sentido da vida dela, né? E finalizando esse capítulo, Honeysuckle nos faz entrar em contato e perceber cada amarra ao qual nos colocamos, fazendo-nos fugir do presente, um presente que é construído a cada momento pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, fazendo-nos estagnar em memórias que podem ter sido muito bonitas ou podem ter sido tristes, ou seja, o que for que elas forem, mas que estão lá no passado e que quando nos damos conta disso, não nos resta outra alternativa a não ser olhar para essa tristeza, esse apego, essa dor, essa ilusão e escolher ficar nela ou simplesmente seguir em frente.
nesse quinto capítulo, aonde o Sr. Magorium já fez a sua passagem, e a Molly, achando que não tem condições de levar tão bem a loja, assim como o Sr. Magorium fazia, resolve vender a loja. E quantas vezes na vida podemos passar por situações onde a nossa cabeça diz uma coisa, mas o nosso coração diz outra completamente diferente. E a gente acaba ficando nessa encruzilhada da vida sem saber para onde ir. O que nos leva ao floral desse quinto capítulo, que é o floral de Bach, Scleranthus. Scleranthus ajuda a gente na questão de dúvidas, de instabilidades com relação a decisões na nossa vida. Assim como acontece no filme, do tipo assim, vendo ou não vendo a loja? Faço ou não faço tal coisa? Faço tal ou tal faculdade? Tal ou tal curso? Originalmente utilizado quando a pessoa tem dúvidas entre uma coisa ou outra. Por exemplo, faço faculdade de medicina ou de odontologia. Perceba que é um pouco diferente do caso de Wideout, que eu trouxe aqui já. Que é quando a pessoa não tem a mínima noção do que vai fazer, ou tem muitas e muitas e muitas opções, mas que você percebe que ela está completamente perdida. No caso de Scleranthus, é uma situação mais pontual de vida, aonde esse floral vai estar instigando dentro de nós a decisão, a firmeza em manter isso, com relação àquilo que realmente é o nosso dom, a nossa qualidade, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nascemos para fazer e para trazer ao mundo. E uma dica, para as meninas e as mulheres é a questão do Scleranthus também, assim como Cherry Plum, ajudar na questão da TPM. Porque ele é um floral que estabiliza a gente. Pode-se, inclusive, utilizar os dois juntos, naqueles momentos, ou para aquelas pessoas que realmente sofrem demais com a questão da TPM, da menstruação, onde é bem interessante nesse momento a gente se conectar com aquele nosso lado do sagrado feminino, de perceber essa limpeza que é feita no nosso corpo todos os meses, não como uma coisa corriqueira ou como um peso, porque é isso que propicia a vida, isso que propicia a mulher em si gerar, uma vida. Então, quando você olha para a menstruação dessa forma, com outro olhar, também sem um olhar de impureza, sem um olhar de... com um olhar de naturalidade, vamos dizer assim, porque natural, e seria muito interessante a gente lidar com o nosso corpo e com as nossas sensações e com tudo que a menstruação traz, desde as oscilações emocionais, que quando você vai percebendo, ao longo dos meses, você percebe que tem meses mais calmos, meses mais agitados, meses em que desce mais, meses em que o fluxo é maior, menor, com coágulos, Tem pequenas, ali se você observar, pequenas diferenças que ocorrem, que nos dizem coisas, sobre o próprio fluxo da vida dentro de nós, porque acaba sendo isso, sendo que a menstruação, essa parte, toda da TPM, da menstruação em si, é a culminação, de um processo de todo um ciclo e que se renova a cada mês. E só para finalizar esse quinto capítulo, as decisões fazem parte de todos os processos e momentos da nossa vida, bem como as nossas dúvidas e instabilidades diante de tantas decisões e situações diversas e caminhos aos quais a gente pode ir. Mas aqui, repetindo uma história que eu tinha um professor chamado Fernando, num curso que eu fiz numa universidade de naturopatia, que ele dizia uma história que eu não vou saber replicar exatamente, mas que era mais ou menos assim, que a cada degrau de fracasso
Você estava cada dia mais perto do seu sucesso e cada vez mais longe desse fracasso, porque a cada vez que você fracassasse, ou entre aspas, errasse ou fracassasse em algum sentido, aquilo não deveria ser visto como mais um fracasso da sua vida, mas aquilo deveria ser visto como mais um degrau rumo ao sucesso do que você almeja, aonde no começo você pode errar muito e com o passar do tempo você vai acertando e engrenando cada vez mais na direção do acerto daquela situação específica, e novas situações de aprendizado vão vindo com as mais variadas coisas que você se interessar ao longo da jornada, mas que acaba sendo isso, né? Que você aprende e cada vez mais você vai percebendo que você nada sabe e que ainda mais você tem a aprender. E talvez a vida seja essa oportunidade sem fim, né? Aonde o grande desafio seja você lidar com todas as instabilidades suas mesmo, do próprio mundo, né? E mesmo assim, continuar sendo um aficionado por maravilhas, assim como foi o Sr. Magório. E finalmente eu lhe pergunto: quais são as grandes maravilhas da sua vida, as quais valem muito a pena ser um aficionado por elas? E nesse nosso sexto e último capítulo, por essa aventura reflexiva do filme A Loja Mágica de Brinquedos, eu trago a nossa estrela floral dos florais de Bach, Star of Bethlehem. Trago também a carta 16 do baralho cigano, que é a carta As Estrelas, para a gente unir a nossa reflexão desse capítulo. O fato é que Star of Bethlehem é um floral que trabalha os nossos traumas em todo e qualquer nível, desde o nível físico, mental, emocional e espiritual, sendo assim um grande alento a toda e qualquer perda, traumas, choques, acidentes em todos os níveis que essa criança, adolescente ou adulto esteja passando. Em alguns casos que eu comentei anteriormente, né, como perda dos pais, naquele caso, acho que do segundo vídeo de dicas florais para crianças e adolescentes, que eu trouxe Aspen, juntamente com Rescue, que alivia, né, violências contra crianças, situações vividas e que tenham ficado na memória dela ou que mesmo sejam recentes. O mesmo se dá com Star of Bethlehem, né? Ele é um dos componentes do Rescue Remedy, que é um floral que eu trago muito aqui, né? Nas minhas falácias e dicas de florais, porque realmente é um floral muito especial. Mas pode ser tanto utilizado, como eu disse lá, né? Aspen com Rescue ou de repente Aspen com Star of Bethlehem, para diminuir, né, e para essa pessoa, essa criança, esse adolescente lidar melhor, né, com as questões traumáticas. Podem ser usados em adultos, em crianças e em adolescentes para traumas antigos, né, que aconteceram na infância, algo que ficou marcado. Pode-se utilizar também Star of Bethlehem para ajudar a diminuir possíveis impactos que possam ter ficado. Veja que os traumas são uma constante, né, nesse caminho de evolução do ser humano, onde muitas vezes já trazemos traumas que não sabemos exatamente de onde vem, ou coisas que aconteceram ali, às vezes na barriga da nossa mãe, ou quando éramos muito pequenos e não nos lembramos. E isso pode
estar interferindo na nossa vida de alguma forma. E a gente nem mesmo saber ou desconfiar que isso ocorra. Então é bem interessante tomar Star of Bethlehem pelo menos uma vez na vida. Porque daí todo e qualquer resquício que de alguma forma existe em algum nível dentro de nós acaba por ser trabalhado e liberado, né, e ressignificado nas nossas vidas. E só lembrando, né, que tudo isso que eu trago aqui tem o único intuito de trazer informações que passa pelo caminho das dicas e tudo mais, mas como prudência nunca é demais, não é? Cada um sabe de si, e tanto para crianças, adolescentes ou adultos, isso jamais vai substituir um tratamento médico que só você, como pai, professor ou de repente um parente que goste desses assuntos, né, e que queira ajudar alguma criança querida da família, vai realmente poder e saber avaliar, né, o caso específico de cada um e o que cabe e o que não cabe ali dentro. Mas eu acho importante, né, em tempos em que se fala tanto em Nova Terra, né, e que muitas vezes a gente quer contribuir com isso, em se tratando de crianças, né, como eu já disse em algum vídeo lá atrás, crianças e animais principalmente são muito sensíveis à atuação de florais, e não só de florais, né, de cristais, de outros métodos terapêuticos considerados holísticos, alternativos, espirituais, vibracionais. Eu acho importante, principalmente nos dias atuais, a gente não deixar de falar de coisas que realmente existem e que hoje em dia são até extremamente desrespeitadas, às vezes, por outros campos da sociedade, justamente pela falta de informação que existe, né? Justamente pelos erros, ilusões relacionadas a essa área que existem, principalmente pela desinformação e por questões relacionadas a isso, né? A essa falta desse conhecimento sobre as coisas. Então, só que isso existe em todas as áreas, né? Existem em todas as profissões, em todos os setores, existe pessoas mais preparadas e menos preparadas. E o método, ele não pode ser desrespeitado e subjugado e deixado de ser utilizado por conta de desinformações, né? Desinformações a gente estuda, a gente vai atrás saber, né? Compreender, experimentar em nós mesmos, né? E passar adiante aquilo que a gente já sabe. E quem sabe, de repente, né? Um pouco mais lá na frente, toda a parte científica também, com relação a aparelhos, a medidores, consigam inventar coisas novas e capazes de captar e de medir e de mensurar tudo isso, e se torne mais fácil também essa questão do estudo e da implementação de tudo isso, né, e da evolução de tudo isso também nas nossas vidas. Finalizo aqui esse 6º capítulo, retomando, né, a carta da estrela do baralho cigano. E percebam, né, cada uma dessas estrelinhas como sendo cada um de nós, né, fontes desse mesmo lugar e fontes desse mesmo Criador, ou o que quer que você acredite. E falando-se do filme, né, a gente percebe que toda a resposta, né, e toda a magia e toda a força estava realmente, né, dentro da Molly Mahoney, dentro dela mesma, para continuar essa jornada com a loja ou não, né. Não poderia deixar de terminar essa aventura que foi fazer esses 2 vídeos baseados nesse filme, com uma frase do Sr. Magorium, enquanto eles esperavam na relojoaria
fazendo as traquinagens deles, né, que eles tinham colocado todos os relógios para bater no mesmo horário. E faltavam 37 segundos para isso acontecer. E a frase é a seguinte: nós respiramos, pulsamos e regeneramos. Nossos corações batem, nossas mentes criam, nossas almas ingerem. 37 segundos bem aproveitados são uma vida. Até o próximo vídeo.